Se você quiser aprender a fazer uma IHM como esta, utilizando um software gratuito, assista esse vídeo até o final. Vamos criar um novo projeto, que chamaremos IHM Básico. Apesar de ser um software gratuito, o Video Designer Basic é tão completo que permite, por exemplo, que no mesmo projeto possamos configurar diversas IHMs, centralizando o desenvolvimento delas, mas em nosso caso, vamos utilizar apenas uma única IHM. Vamos nomear nossa IHM simplesmente de IHM, mas poderia ter o nome que quiséssemos, apenas para facilitar a identificação dela. O Video Basic permite a configuração apenas da família GXU, que é a linha de entrada da Schneider, mas que mesmo assim também é muito completa e adequada a uma infinidade de aplicações industriais. Dentro da família GXU, existem modelos de 7 polegadas e de 10 polegadas, com e sem porta Ethernet. Essa escolha irá depender das especificações do seu projeto, mas normalmente indicamos o uso da IHM de 10 polegadas com porta Ethernet. Essas 3 polegadas dão uma grande diferença na visualização das informações, redução do número e consequente navegação de telas. E a porta Ethernet facilita muito a integração com CLPs distantes, ou mesmo mais de um CLP, através de uma rede muito mais veloz e robusta do que a rede serial. Como estaremos utilizando uma IHM com porta Ethernet, temos que configurar os parâmetros de configuração Ethernet, e para isso recorremos ao projeto ou à documentação enviada pelo departamento de TI do nosso cliente. Recomendamos fortemente que endereços IP de sistemas de automação não utilizem padrões universais como 192.168, 10.10, por questões óbvias de segurança. Em nosso projeto, utilizaremos o endereçamento 87.237, indicando o sistema e o subsistema do projeto, 20 indicando as áreas de utilidades e 10 especificamente para a nossa IHM. E agora, vamos configurar o driver de comunicação com o CLP que projetamos. As IHM GXU, apesar de serem da Schneider, possuem drivers de outros fabricantes de equipamentos, além de drivers de padrão universal como o BACnet e o Modbus. Como já havíamos dito, iremos utilizar o Modbus TCP/IP. Assim que o projeto é criado, uma tela inicial já é exibida. É altamente recomendável organizarmos a visualização da árvore do projeto, propriedades e visualização geral da tela. Isso irá agilizar muito o nosso trabalho. Para começar a construir nossa tela, vamos inserir uma figura, e a forma mais prática de fazer isso é simplesmente arrastando ela para a nossa tela. A partir daí, podemos movimentar e ajustar o local exato onde queremos posicioná-la, utilizando o Shift com setas ou apenas setas para um ajuste fino. Mas antes de continuarmos a construir o layout da nossa tela, precisamos discutir alguns padrões que precisam ser observados. Uma tela de IHM é basicamente dividida em 3 partes. A primeira é o menu de navegação, onde teremos os botões de navegação. A segunda é a área de operação principal, onde estão as informações do processo e onde serão realizados os comandos. E por fim, um banner de alarme, que pode ser inibido quando não existirem alarmes ativos. Cada uma destas áreas precisa ser bem definida e de fácil entendimento, visando sempre a fácil operação. Normalmente a área inferior é destinada ao banner de alarmes, de forma que o menu normalmente ocupa a área superior ou lateral. Tendo em vista que a maioria das pessoas são destros, ou seja, utilizam preferencialmente a mão direita para realizar atividades, recomendamos que o menu lateral seja alocado na lateral direita da tela. A escolha na localização do menu depende do perfil de visualização da área de operação. Podemos preferir exibir as informações organizadas uma ao lado da outra, preferência para o menu superior, ou uma sobre a outra, preferência para o menu lateral. No nosso projeto, iremos utilizar o menu superior, pois iremos representar o fluxo do nosso processo, tal como ele é fisicamente, e para isso teremos uma melhor representação se o fizermos
utilizando toda a largura disponível na tela. Outra questão de suma importância é que o logo do cliente deve estar sempre em destaque. As telas das IHM são parte integrante da propriedade operacional dos clientes. São projetos feitos sob medida para cada um e não existe nenhum projeto igual ao outro. No nosso projeto, iremos representar a logo do cliente com a logomarca do nosso parceiro IAD Schneider, a Eletroflash. Vamos inserir, formatar, redimensionar e posicioná-la, alinhando também a nossa logomarca e definindo as dimensões do menu superior. Podemos utilizar o recurso de alinhamento pelo grid da tela para alinhamento dos elementos gráficos, sendo possível definir o tamanho do grid para facilitar o uso desse recurso. Vamos utilizar um retângulo como botão e veremos como, apesar de ser um objeto básico e simples, poderemos ter resultados muito atraentes. Precisamos definir quantos botões caberão no nosso menu, lembrando que eles precisam ser grandes o bastante para que os operadores, mesmo com luvas, possam operá-la com precisão. Faça vários testes com cores, tamanhos, formatos, e isso vale também para os textos. Experimente diversas cores e estilos de fonte. Não tenha pressa em concluir essa etapa. Muito da performance operacional da IHM e da satisfação com o acabamento do seu projeto será devido ao esforço feito aqui. Gaste algum tempo nisso também. Pegue uma folha de papel e faça um rascunho e se imagine operando o seu processo. Visualize toda a rotina de operação e como você poderá facilitar o processo e entendimento das informações. O seu cliente e principalmente o operador irá agradecer muito a você, irá reconhecer a qualidade do seu serviço, pois você se preocupou com ele e não apenas em fazer uma tela bonita ou, pior ainda, apenas operacional. A pior frase que se pode ouvir de alguém que faz uma IHM é: "Ah, mas dá para operar." Pense que seu cliente irá utilizar este HM por muitos anos, 7 dias por semana e muitas vezes 24 horas por dia. Avançando com a concepção do nosso projeto, teremos botão de login, onde uma pop-up permitirá a autenticação do usuário através de uma senha. Processo. Será exibida uma visualização geral e resumida do processo. Bombas. Uma única tela que permitirá comandar as 3 bombas. Gráficos. Uma tela que exibirá de forma gráfica o comportamento dos níveis dos tanques no intervalo de tempo passado. Ajustes. Nessa tela estarão disponíveis ao usuário com maior nível de acesso operacional a possibilidade de setar os 7 pontos de trabalho. Alarmes. Uma tela com todos os alarmes ativos, sendo possível reconhecê-los e resetá-los. Modo de operação. Essa sinalização permitirá que futuramente nosso projeto seja operado tanto via HM como supervisório. Então será possível verificar qual modo de operação está selecionado no CLP. E agora que o layout do nosso menu está definido, vamos criar as chamadas das telas principais, criando, por exemplo, a tela bombas. Vamos associar o evento touch, ou seja, quando o usuário tocar no botão processo, a função especial de mudança de tela irá chamar a tela processo. O mesmo deve ser feito para a tela bombas, associando a chamada à tela bombas. Vamos criar todas as outras telas principais para que possamos fazer a chamada do nosso menu superior. Gráficos, ajustes, alarmes e fazer a chamada de cada uma delas nos respectivos botões do menu superior. A fim de otimizarmos o tempo, e talvez você já tenha percebido, vamos muitas vezes acelerar o vídeo. São muitas etapas repetitivas e que podem ser pausadas a qualquer momento para melhor entendimento. Em caso de dúvidas, coloque nos comentários, iremos responder com muita satisfação e lembre-se, a sua dúvida pode ajudar muita gente. Assim que o menu estiver pronto, replique-o para as demais telas.
simplesmente selecionando todos os elementos, copiando e colando em cada uma das telas. A fim de facilitar ainda mais a navegação, iremos sinalizar em cada tela qual delas estará ativa, mudando a coloração de fundo do botão de chamada. E a fim de conferirmos o resultado geral da navegação, podemos iniciar a simulação da nossa IHM. E aqui temos um aviso de erro, onde apesar de não termos definido nenhum tag de comunicação, como já havíamos selecionado o driver Modbus TCP, é necessário configurá-lo. Futuramente em campo, aqui iremos apontar o IP do CLP do painel, mas durante nossos testes, basta apontar para o IP de loopback, ou seja, da própria máquina que está rodando o simulador de CLP. E iremos utilizar a sintaxe de codificação IEC 61131, que é o padrão adotado pelo CLP da Schneider, com endereçamento Modbus baseado em 0. E agora sim, podemos rodar a simulação e visualizar a navegação pelas telas através do menu. Temos um layout bastante simples e operacional, mas também moderno e eficiente. A partir deste momento, iremos colocar a mão na massa de vez, iniciando o desenvolvimento da representação do processo. Vamos adicionar as imagens que iremos necessitar. Precisamos definir as proporções das imagens e como iremos distribuí-las pela tela. Serão representados 2 tanques de produtos químicos e 3 bombas. Novamente, devemos investir tempo em diversas tentativas para encontrar a melhor disposição entre os elementos da tela. Cada bomba será representada por 2 imagens, que irão estar associadas ao status de operação cinza, desligado, e vermelho alaranjado, ligado. Existem diversos estudos e normas sobre o uso e padronização de cores em telas de IHM, mas este não será o foco do nosso treinamento e usaremos padrões clássicos de cores. Para saber mais, recomendamos a leitura da norma ISA 101 sobre IHMs de alta performance. Após definir o tamanho desejado para a representação das bombas, precisamos alinhá-las perfeitamente uma sobre a outra, para que a mudança de visibilidade entre elas seja perfeita, no momento da comutação de status de desligado para ligado e de ligado para desligado. Por fim, precisamos completar o layout da nossa tela, posicionando as bombas e desenhando as linhas de fluxo. As ferramentas de desenho são fáceis de serem utilizadas, principalmente quando associadas ao alinhamento do grid da tela. Mais uma vez, invista tempo e capriche nessa fase. Tenha em mente que esta tela será visualizada por milhares de horas, por várias pessoas, e qualquer detalhe pode ser muito importante. Até mesmo o menor dos desalinhamentos poderá se tornar irritantemente visível aos olhos de um usuário mais atento. Busque uma disposição harmônica entre os elementos da tela. Nada deve ser demasiadamente evidente. Uma vez que as figuras e as linhas de fluxo estão dispostas a contento, devemos dar sequência à inclusão das informações dinâmicas da tela, como bar graphs, que irão exibir graficamente uma barra vertical associada ao nível do tanque em questão. Assim como todos os demais elementos da tela, é preciso posicioná-la e dimensioná-la de forma a manter a estética geral da tela. Porém, para que possamos associar o dinamismo deste e qualquer outro elemento, precisamos definir nossa base de dados de comunicação com CLP. É através da base de dados ou lista de variáveis que a IHM irá vincular os tags às variáveis existentes no PLC, e assim exibir as informações em tempo real. Usando a funcionalidade de Link Variables, fica muito prático importar todos os tags necessários ao nosso projeto da IHM diretamente do arquivo do programa do CLP salvo em nosso computador. Poderíamos criar tag por tag manualmente, ou criar uma planilha e importar os tags, mas a facilidade de podermos linkar os programas facilita muito a criação da base de dados. Na pop-up exibida,
podemos visualizar e selecionar todos os tags do CLP, mas ao invés de importar todos, devemos fazê-lo apenas para os realmente necessários, otimizando a comunicação entre os equipamentos e o desempenho geral do tráfego da rede. Os filtros facilitam a visualização daquilo que desejamos importar. Vamos começar importando os tags das bombas. Tags que estejam relacionados aos status do processo e aos comandos que competem a IHM. Não precisamos importar tags de I/O físico, pois nossa metodologia de programação é inteiramente baseada no espelhamento das entradas e saídas, permitindo a simulação completa e o comissionamento plug and play. No terceiro vídeo do treinamento de CLP, vimos em detalhes essa metodologia. A opção de criar os elementos em uma pasta do equipamento é muito interessante, pois em projetos com mais de um CLP, cada controlador terá a sua pasta e dentro dela estarão todos os tags organizados. E utilizando os filtros de tags inteiros, fica mais simples localizar os tags relativos aos valores analógicos do nosso projeto. Se futuramente novos tags forem criados no CLP, o botão Update irá atualizar toda a lista de tags selecionáveis, e isso é uma grande vantagem de linkar os programas. A base de dados, então, é criada e podemos ver os nomes dos tags, os tipos de dados, se estão associados à comunicação com equipamentos externos e a qual equipamentos eles estão associados. Este nome é o nome que demos ao driver de comunicação. E para facilitar, podemos renomear também a pasta, desde que seja um nome diferente do driver. Por fim, na base temos os endereçamentos Modbus de cada tag e as configurações de eventos de alarme e de registros históricos. Essas configurações veremos em vídeos futuros. Podemos agora animar ou dinamizar, como preferir, os elementos da tela, associando o bar graph do tanque 1 ao respectivo tag de medição do nível desse tanque. Existem diversas propriedades que podem ser ajustadas, e vale a pena realizar diversos testes a fim de encontrar o comportamento desejado. As possibilidades são inúmeras, tanto para a exibição de textos e cores dinâmicas associadas aos níveis de alarmes. Vamos fazer o mesmo para o segundo tanque. As imagens das bombas serão dinamizadas pela propriedade de visibilidade, onde a bomba cinza estará visível sempre que o status de ligado da bomba não estiver ativo, e essa condição é sinalizada pelo símbolo de exclamação antes do tag, indicando uma lógica invertida, ou seja, quando o tag estiver em 0, a imagem será exibida. Já a imagem vermelha, que irá simbolizar o status de ligado, será visível quando o tag for igual a 1, e portanto sem o sinal de exclamação, pois é uma lógica direta. O mesmo processo será aplicado de forma análoga às demais bombas, conforme os respectivos tags. É importante que os tags dos equipamentos estejam sempre visíveis, facilitando a identificação do processo. Vamos adicionar aos tanques um display, para que a leitura do nível seja direta. No display, podemos inserir a informação da unidade de engenharia, nesse caso, percentual. A informação deve estar sempre muito legível e as cores dos textos devem ser selecionadas com esse critério. Agora, ao ativar a simulação da IHM, verificamos que as informações não estão sendo corretamente exibidas, pois há uma falha de comunicação com o CLP. E isso está correto, pois não havíamos iniciado a simulação do nosso CLP no Machine Expert Basic. Vamos abrir nosso projeto de CLP, ativar a simulação e estabelecer as condições iniciais do processo, definindo os limites de mínimo e máximo de cada tanque e forçando o valor inicial em 50%. Vamos colocar nossas bombas em modo automático para observarmos o comportamento do nosso sistema. E temos então os níveis dos tanques sendo exibidos e variando conforme
o status das bombas. Porém, percebemos um erro no CLP. A bomba BB1021 desligou no momento correto, quando o tanque 2 chegou a 90%. Porém, a bomba BB1022 ligou e não deveria. Precisamos verificar no CLP o que houve. Analisando as condições de automatismo, podemos ver que a bomba BB1021, que está ligando e desligando corretamente, está associada aos níveis do tanque 2. Mas ao verificar as condições da bomba BB1022, encontramos o erro. Durante a programação do CLP, o automatismo ficou indevidamente associado ao nível do tanque 1, quando deveria ser do tanque 2. Mas facilmente podemos corrigir nosso CLP online. E agora, observar o correto comportamento do nosso sistema pela tela da IHM. Como podemos observar, é de fundamental importância que o projetista da IHM saiba programar o CLP para conseguir realizar os testes corretamente e com independência. E ao mesmo tempo, percebemos que a IHM torna-se uma ferramenta importantíssima para a validação do programa do CLP. Havíamos testado o programa do CLP durante o desenvolvimento da programação, mas a abstração do processo e as diversas variáveis a serem monitoradas dificultaram a identificação do erro. Certamente, este problema seria identificado e corrigido em campo, mas além de comprometer as atividades do comissionamento, situações como essa podem comprometer a confiança do seu cliente no seu projeto e, pior, causar acidentes. Por isso, CLP e IHM precisam andar sempre juntos durante a fase de projeto, onde um irá auxiliar a validação do outro. Mesmo em projetos onde não existirá uma IHM, invista tempo no desenvolvimento de telas simples, apenas para testar o CLP, e assim aumente a qualidade do seu projeto e agilize o processo de comissionamento e startup. Nos próximos vídeos, iremos desenvolver as telas de acionamento das bombas, das telas de gráfico, parâmetros de ajuste, iremos configurar os alarmes e as ferramentas para login. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!